Hoje é 8 de abril de 2025, são 15 horas e 55 minutos. Excelente Fernandes fazendo um esforço muito grande para a reativação do site, que mantém há 10, 12, 15 anos, sabe-se lá, um esforço grande, sim, porque não basta querer fazer, é preciso ter o arcabouço técnico adequado, as notícias precisam ser boas e a estrutura cultural de quem fala precisa estar razoavelmente atualizada. E o Leite Fernandes não é assim tão jovem. Tem somente 89 anos, o que é o suficiente para estar descansando em casa, mas o Paulo Sérgio tem percebido na própria estruturação da atividade jurídico-política, não só nacional, mas mundial, tem percebido uma sorte de modificações que o preocupam bastante. Em primeiro plano, o papiro está a ir-se às calendas, porque o celular, a internet, enfim, está a superar o resto. Em segundo plano, com o sumiço, a redução da utilização do papel, o cérebro precisa adaptar-se ao todo, porque a primeira adaptação que é importante, relevante, importantíssima, a primeira adaptação é a criatura perder o costume de estar em conjunto ou em comunidade com as outras. E é evidente, a necessidade de estar junto se torna menor, porque a imagem pelo celular, pelo computador, enfim, pelas telas em geral, substitui o contato físico. Dentro desta perspectiva, se perguntarem ou se perguntassem da necessidade de manutenção permanente de um habitat, ou seja, de um espaço físico adequado à conjunção de se estar perto um do outro, se perguntar se isso é importante, está deixando de ser. O que significa que os espaços começam a se esvaziar. O papel inicia um sumiço e a comunhão social inicia um trabalho de enfraquecimento tal
que já não se ouve mais sequer aquele burburinho correspondente ao apressamento na realização de uma tarefa ou outra. Em outros termos, a comunidade está a caminhar para a solidão. Dentro do contexto, o jovem advogado começa a não precisar mais de ter um escritório, um espaço físico para tomar assento e discutir suas causas. Vai fazer as audiências e, quando necessárias, vai fazer as audiências no pórtico ou na antessala de um bar, usando o seu celular. O desembargador, o juiz, o ministro mesmo podem lançar seus votos em casa, após o jantar, ou no antepasto, ou na sala de lanches, preocupando-se apenas em que a vestimenta esteja adequadamente posta, no sentido de que o tribunal, se quando estiver a exigir a toga, que tenha o partícipe usando a toga sobre a camisa de ir à praia ou sobre a calça jeans. Estamos a mudar, sim. E o Leite Fernandes fica emocionadíssimo, é preciso que o diga, quando recebe, advindo das mãos de Roberto Delmanto pai, de Roberto Delmanto Júnior e de Fábio de Almeida Delmanto, quando recebe a 8ª edição de uma obra que permanece e deve e precisa permanecer sempre atualizada, correspondente às leis especiais comentadas. Um livro robusto, sim, pesado, resistente às intempéries, com uma dedicatória super carinhosa, porque cada edição que a família põe a público é remetida no primeiro volume a ser posto a público, é remetido pela família toda. Para o amigo Paulo Sérgio, o primeiro volume a ser colocado publicamente depois da impressão pela editora Saraiva, Leis Penais Especiais Comentadas. A última é a 4ª edição. Quem sabe deste estudo muitíssimo bem feito, que traz a revisão de 23 leis da 3ª edição que continuam em vigor, além desta 3ª edição
renovada nos comentários, a família Delmanto acrescentou 6 novos diplomas: crime de genocídio, lei geral do esporte, crimes de preconceito, crimes contra a pessoa com deficiência, crimes contra o mercado de capitais e lei de agrotóxicos. Além desses, um 7º diploma, a antiga lei das contravenções penais, cuja violação continua ocorrendo, escreve a família, colaborando com muito cuidado e dedicação a esta 4ª edição, na qual a família continua buscando por um direito penal democrático, justo e humano. Uma dedicatória linda que emocionou o Leite Fernandes, como todas as outras, a cada edição posta a lume ou posta a público. Essa tarefa da família Delmanto é um esforço diferenciado mais que intelectual. É um esforço resultante de uma teimosia que poucos juristas têm. A partir, por exemplo, da edição comemorativa do centenário de nascimento do autor primeiro, Dante Delmanto, pai, que o Leite Fernandes conheceu. Eu conheci Dante Delmanto quando eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, estava no início do amadurecimento da advocacia criminal. E já o conheci na tarefa de escrever e reescrever aqueles livros que ele, Dante Delmanto, punha a público para que os jovens pudessem atualizar-se no estudo e no conhecimento do direito penal. O Roberto Delmanto, pai, Roberto Delmanto, filho, o Fábio de Almeida Delmanto, lançaram e me remeteram, como de costume, a partir daquela data vetusta, a 8ª edição de defesas que fiz no júri de Dante Delmanto. Lançaram juntamente tanto defesas que fiz no júri, em reedição, quanto leis penais especiais comentadas aí de Roberto Delmanto Júnior, Fábio M. de Almeida Delmanto. Mandaram o conjunto a mim com uma dedicatória que me emociona profundamente, porque eu devo dizer a vocês todos que a memória está muito vertente e muito atual na minha cabeça, quando eu me lembro de que assisti a partir da primeira moldagem a constituição em bronze do busto de Dante Delmanto, feita tal reconstituição na forma clássica, na argila, com a perfuração do molde, a fim de que o bronze se solidificasse dentro daquele arcabouço ou daquela armação. É uma obra
feita com imenso carinho pelo escultor cujo nome a memória vai estar presente agora. O nome do escultor deve estar vivo ainda, era Pedro Pinkowski, um dos melhores escultores vivos que esta nação fez. E a efígie de Dante Delmanto, em bronze, eu vi ser moldada no bronze a partir do efervescimento bronzeico do molde obtido pelo pintor Pedro Pinkowski, pintor, escultor, e com as mãos preciosamente postas à preservação da imagem daquela figura clássica no direito penal brasileiro, o rei do júri. Centenas de júris feitos por Dante Delmanto, e legando aos filhos e ao resto da família aquele esforço todo que só nós que continuamos a escrever no papel sabemos, só nós sabemos o trabalho que aquilo traz. Dante Delmanto nós chamamos o velho Dante, foi meu conhecido. Não era meu amigo, eu era jovem demais para poder sê-lo, mas foi muito ligado a Celso Delmanto, que continuou a tarefa de Dante Delmanto quando Celso permaneceu no trabalho de escrever uma obra que hoje é um clássico sobre o direito penal brasileiro. Eu fico até envergonhado em receber essas dedicatórias em que Roberto afirma que é o primeiro volume posto a público. A obra é o primeiro volume posto a público pela editora, agora pelas editoras, porque antes era Renovar, agora era a Saraiva. Um estudo afincado, feito por aquele que hoje é um totem na advocacia e no direito penal brasileiros. Dante Delmanto, uma família que merece toda a honra, toda a glória que nós lhe podemos outorgar, e toda a admiração que nós temos por eles, cada vez em que Paulo Sérgio e outros penalistas ouvem falar da figura de cada um. Eu recebo essa obra dupla com um prazer enorme. A figura do velho Dante Delmanto aqui e a foto dos autores a cuja demanda ao convite deles eu não pude atender porque tinha doença séria em casa e não pude sair, mas essas dedicatórias fazem uma companhia
A outra, estão aqui na biblioteca em lugar de honra, em lugar de gala, porque Dante Delmanto era e há de ser um receptáculo totêmico do direito penal brasileiro e internacional. Eu gosto de afagar as obras que tenho e aquelas que recebo de presente da família, porque aquilo me enche o coração de alegria. E lá na Vevá.